Olá meus amigos, nesse vídeo vim trazer a vocês o manual para a implementação do sistema Compost Bar. Então vamos lá? O Compost Bar não se difere muito do principal sistema de confinamento, que é o Freestyle. Possui pista de trato, corredor de concreto para alimentação e bebedouros. A elaboração de um projeto de instalação do tipo Compost Bar requer algumas etapas, como analisar a finalidade do sistema, categoria e potencialidade animal e o manejo desejado. Um dos primeiros pontos a serem estabelecidos é o tamanho da cama, onde os animais irão se deitar, o que é definido como área de cama em metros quadrados por animal. Menores áreas da cama irão concentrar maior volume de urina e fezes, gerando maior umidade, maior dificuldade de manejo e maior volume de esterco e urina. No Brasil, o valor mínimo planejado de área de cama deve ser de 15 metros quadrados para vacas em lactação. No entanto, quando a vaca é transferida para o pré-parto, o ideal é oferecer maior espaço da cama, de modo a evitar o estresse. Portanto, o dimensionamento ideal fica entre 15 metros quadrados por animal. Quando o sistema for abrigar novilhas de aproximadamente 350 kg, o espaçamento recomendado deve ser de 8 metros quadrados por animal. Então é recomendado que toda a área da pista de alimentação seja concretada, pois cerca de 20 a 25% do volume das fezes ficam retidos nesse local. Animais doentes ou vacas recém-paridas, o espaçamento mínimo recomendado do comedouro deve ser de 66 cm por animal. Para vacas adultas, lactantes ou secas, o comprimento da pista de alimentação deve se considerar 80 cm por animal alojado. E ao trabalhar com vacas em pré ou pós-parto, o ideal é usar um espaçamento de comedouro maior que 1 metro por animal. Para novilhas em crescimento de 350 kg, o espaçamento do comedouro deve ser de 40 cm para animal. Se a limpeza da pista de alimentação for feita pelo método raspagem, a inclinação deve ser de 5% em relação ao fosso. Já em sistemas com flushing, a utilização deve ser no mínimo 1% em direção ao fosso. A pista de alimentação poderá ser posicionada lateralmente em apenas um dos dois lados, lateralmente em ambos os lados ou no centro. A definição da disposição da pista de alimentação é fundamental para o dimensionamento da cobertura do galpão, devendo-se projetar beirais para evitar a entrada de água na chuva na instalação. Os bebedouros deverão ser posicionados obrigatoriamente fora da área da cama, a fim de evitar vazamentos e que possam umedecer a cama. O comprimento recomendado dos bebedouros é de 6 metros por vaca em lactação e uma profundidade de 20 centímetros. Os maiores efeitos da temperatura sobre a produção de leite ocorrem de 24 a 48 horas após o estresse térmico, faz com que reduza a ingestão de matéria seca de 6 e 16% em relação à termoneutralidade. Desse modo, é preciso definir o tipo de ventilação a ser adotado, o que pode variar entre ventilação natural por ventiladores ou aspersor de turno de vento. Essa escolha irá influenciar na área de cama por animal, na presença ou não de lanternins, largura dos beirais e altura do pé direito. O sistema que usa ventiladores é o mais utilizado, pois além de resfriar os animais, favorece a secagem da cama. Para que o sistema seja eficiente, ele deve fornecer uma velocidade de vento em torno de 3 metros por segundo. Bovinos leiteiros, confinados, ingerem por dia em média de 25 kg de matéria seca e 60 litros de água, o que gera um grande volume de dejetos. O tamanho mínimo do dimensionamento da esterqueira irá variar de acordo com a legislação ambiental de cada região, porém deve ter espaço suficiente para comportar dejetos líquidos por cerca de 60 dias. Deve ser posicionado 50 metros de galpão e 200 metros de residências. Estruturas de madeira têm durabilidade menor e maior necessidade de manutenção. As estruturas metálicas devem ser galvanizadas para evitar a corrosão causada pela urina e fezes dos animais. Estruturas em concreto são as mais recomendadas, por terem durabilidade bem superior aos outros dois materiais. É importante que as laterais do galpão, na parte onde está a cama, tenham uma mureta de 1,2 metros de altura para conter a cama. A altura mínima do pé direito deve ser de 4 metros. Para construir uma cama no Compost Bar, recomenda-se uma profundidade de 40 a 50 centímetros, adição de 10 a 20 centímetros de material a cada 5 semanas e ela deve ser trocada de 6 a 12 meses. Se o processo de compostagem estiver ocorrendo de forma correta, os valores de temperatura da cama a 30 cm de profundidade devem variar entre 40 e 50 cm. Para que ocorra uma compostagem aeróbica máxima, a umidade da cama deve estar entre 40% e 60%. Se o oxigênio for escasso, o pH poderá atingir valores inferiores a 4,5. É indicado revolver para essa temperatura chegar de 5,5 a 7,8, que é o aceitável. O ideal é revolver a cama de 2 a 3 vezes por dia em 25 a 30 centímetros de profundidade,
sempre nos períodos em que os animais estão em ordenha. A vaca leiteira necessita deitar-se de 8 a 16 horas por dia. Quanto mais tempo ela permanece deitada, maior é o índice de conforto térmico. A mastite é caracterizada pela inflamação da glândula mamária. É uma das doenças mais comuns em fazendas de leite em todo o mundo. Sabe-se que a exposição a patógenos e a capacidade de defesa do animal são os dois principais fatores para o aparecimento da doença. Quando são observadas mais de 20 a 30% dos animais com score de 3 a 4 no índice de sujidade, há indício de problema de secagem da cama. Embora o Compost Bar seja um sistema novo, já se tem materiais e pesquisas que provam as suas eficiências em relação a outros sistemas.